Lucas 19, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Achou, Samuel? Então tá bom. Amém? Está escrito assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu, e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Amém? Pode sentar, amados. Louvado seja Deus. É uma palavra de fácil entendimento, do conhecimento de toda a igreja, eu acredito. Até pessoas que não são cristãos já, de uma certa forma, conhecem parte da história de Zaqueu, esse homem que a Bíblia fala a respeito da sua conversão, que se deu na cidade de Jericó. E nós vamos meditar mais uma vez nessa palavra, procurar aprender um pouquinho a mais daquilo que Deus tem para nos ensinar, e ver o porquê, amados, que os fariseus, eles tinham um certo ódio pelos publicanos, né? No caso aqui, a Bíblia diz que Zaqueu era chefe dos publicanos. E para nós entendermos, eu quero contar uma história aqui que faz parte mesmo da história secular e também está dentro da Bíblia. Nós vemos na história bíblica que muitos impérios aconteceram em todo o decorrer da história. Nós temos o Império Babilônico, sobre o reinado de Nabucodonosor, quando ele dominou, quando ele reinou sobre a terra. Ele entrava nas cidades, e Nabucodonosor, quando ele chegava, ele invadia e ele destruía a cidade, ele matava os habitantes da cidade, e ele levava pessoas escravizadas para a sua terra. Então, aonde ele invadia para destruir. E logo após o reinado de Nabucodonosor, veio também o império dos Medos e Persas, que também agia da mesma forma. Aonde eles chegavam, ele destruía, ele matava, eles faziam grande catástrofe e destruíam lugares onde eles andavam. E depois disso, irmãos, apareceu o Alexandre, considerado Alexandre o Grande. E quando Alexandre o Grande, ele se tornou um grande conquistador, ele agia totalmente diferente da forma que os medos e os persas agiram e da forma que Nabucodonosor também agia. Aonde Alexandre o Grande ele conquistava, ele dominava a cidade, mas ele não destruía a cidade. Ele reunia os seus moradores e dizia: agora vocês estão sob o meu domínio, não farei nenhum mal a vocês, mas no entanto vocês terão que pagar impostos. E assim ele crescia e se multiplicava e tinha um domínio sobre as cidades aonde ele invadia. E Roma, quando surgiu no seu império, Roma agia no mesmo segmento de Alexandre o Grande. Roma, quando ela dominava as cidades, Roma, quando dominava os estados, países ou províncias, eles dominavam sem levar destruição. Eles dominavam aqueles estados, e o que eles colocavam sobre aquele povo
era que eles tinham que lhe pagar o imposto, que eles tinham que lhe pagar tributo, que tudo aquilo que eles vendiam, que eles importavam, que eles exportavam, que todas as suas fazendas, as suas riquezas, eles deveriam pagar-lhe imposto, eles deveriam pagar-lhes tributo. E assim Roma também, ela crescia e ela se fortalecia. E Roma, nesse pensamento, nesse segmento, quando eles dominavam determinado lugar, por Roma não ter o conhecimento daquela cidade, de quem eram as pessoas ricas, de quem eram as pessoas que tinham condições de pagar mais impostos, o que era que Roma fazia? Eles contratavam pessoas que moravam na própria cidade, pessoas que tinham uma grande influência, eram pessoas que tinham bom conhecimento, e faziam aliança com aquela pessoa. Aquela pessoa, ela passava a trabalhar para Roma, e aonde eles eram chamados de publicanos, porque eles tinham uma função, eles eram trabalhadores, e nessa função os publicanos, eles cobravam impostos dos moradores da cidade, e os impostos que eles cobravam, é lógico, era levado ao tesouro romano, e eles também tinham a sua parte. Até aí, irmãos, como eles eram trabalhadores, é fácil de entender, ele está fazendo o seu trabalho, não tinha por que eles serem odiados. Mas o problema é que os publicanos, que eram contratados por Roma, eles, além de cobrar o imposto que Roma lhe mandava cobrar, eles cobravam além daquilo que lhe era devido, além do que Roma mandava cobrar. Se o imposto, um exemplo, fosse de 8%, 10%, 15%, eles costumavam cobrar muito mais, às vezes atingindo um número alto, que a história conta, que tinha em alguns casos, que o governador romano era obrigado a intervir, porque os publicanos estavam extorquindo os moradores de uma tal forma que chegava a ultrapassar aquilo que Roma determinava. E por eles agirem dessa forma, os publicanos, eles se tornavam odiados pela sua própria nação. Porque os publicanos, esses que a Bíblia cita de Israel, eles também eram judeus. Dois publicanos muito conhecidos da gente, que a gente fala muito neles, um deles é Zaqueu, que nós estamos contando a história, e o outro deles era o próprio Levi, que Jesus o chamou para seguir, que é o Mateus, conhecido por todos. Então, um publicano, aonde ele andava, aonde ele passava, os fariseus apontavam eles como pecadores, como ladrões, como gatunos. E quando eles se reuniam na sinagoga, se um publicano entrasse, aquele publicano ele era expulso da sinagoga, porque os judeus odiavam os publicanos. E o problema maior, por que os judeus eles tinham esse ódio? É porque para um judeu, quando alguém se tornava um publicano, estava traindo a sua própria nação, estava traindo a sua própria pátria. Imagina você estar debaixo de um jugo do inimigo, esse inimigo que está dominando o seu país, que está dominando a sua pátria, ele te contrata, porque você tem um conhecimento de área, você tem um conhecimento dos comerciantes, você sabe o que acontece no seu estado, e agora você está vendendo seus conhecimentos para aquele que foi lá para te dominar, para aquele que foi lá para te arrancar de você o seu sustento, para aquele que foi lá para se enriquecer às suas custas, cobrando taxas, cobrando os impostos, cobrando pedágios de ponte, cobrando pedágio das estradas. E agora esses publicanos estão a serviço dos romanos, e é lógico, eles começam a se enriquecer de uma forma terrível e rápida. E eles conquistam o ódio
da sua nação, da sua própria pátria. Um publicano não era apenas ele que era odiado, mas a família dele era desprezada. Todos aqueles que eram da sua parentela era desprezado, e aonde eles passavam, os fariseus o apontavam e o chamavam de pecadores. Vários versículos bíblicos, você vai ver que quando Jesus se depara com algum publicano e está pregando para ele, os fariseus dizem assim: como pode ele dizer ser o filho de Deus e anda com pecadores? Justamente porque a fama do publicano era uma fama terrível, era a fama de ladrão, daquele que extorque, daquele que cobra além da conta, daquele que trai a sua própria pátria, daquele que, mesmo conhecendo os ensinamentos mosaicos, e tinha desprezado a Deus para se aliar aos romanos e assim se enriquecer de uma forma ilícita. Era assim que eles eram vistos. E olha que Zaqueu, como publicano, certamente, irmãos, os judeus, eles eram criados debaixo dos ensinamentos de Moisés. Os judeus, quando era nascido homem, ele era circuncidado, ele recebia ensinamento. O problema é que o tempo foi passando e os próprios sacerdotes desta época que nós estamos falando, eles também se tornaram corruptos, eles também se aliaram a Roma, porque os sacerdotes, eles tinham grande influência na religião, e aí se une a religião à política romana, de forma que a gente vê na Bíblia que os sacerdotes, eles eram aliados aos Herodes da vida, eles eram aliados aos Pilatos da vida. Quando foram para crucificar Jesus Cristo, não foi os romanos que crucificaram Jesus, não foram os romanos que deram a sentença, muito pelo contrário. Pilatos, ele insistiu em dizer: este homem que vocês trouxeram até a mim, eu não vejo culpa nenhuma nele. Mas o sacerdote estava lá insistindo, dizendo: não, ele trai as nossas leis. O sacerdote que estavam lá dizendo: não, ele deve pagar por tudo que ele tem blasfemado contra o Deus de Israel. Eram os sacerdotes que estavam lá no meio do povo dizendo, quando Pilatos gritou: a quem eu devo soltar? A Barrabás ou a esse Jesus? E os religiosos estavam lá no meio do povo dizendo, comprando o povo e dizendo: grita para soltar a Barrabás. E quando perguntarem a Jesus, grita que ele tem que ser crucificado. A gente vê que a corrupção, ela tinha entrado dentro do templo. O templo agora já não era mais aquele mesmo de quando Salomão edificou, porque agora os templos aonde deveriam adorar a Deus se tornou covil de ladrões. Um dia Jesus, ele ficou revoltado quando ele entra dentro do templo. E a Bíblia diz que ele começa a derrubar mesas de cambista, mesa dos vendedores. E ele pega um chicote, dá lapada no povo. E ele começa a dizer: a casa do meu pai é para ser chamada casa de oração. E vocês têm feito covil de ladrões, de salteadores. Tamanha corrupção que tinha pegado aquele povo. Certamente Zaqueu, ouvindo, percebendo tudo isso, quando aparece a oportunidade dele se tornar publicano, ele não pensa duas vezes. E olha que a Bíblia diz que Zaqueu não era apenas um publicano. Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. Zaqueu era aquele que contratava pessoas para engajar nesse serviço, nesse trabalho de cobrar impostos, e cobrando de uma forma ilícita, eles iam se enriquecendo cada vez mais. Só que Zaqueu, ele ouve falar de Jesus, ele ouve falar desse Cristo. Você observa que a Bíblia diz que Jesus ia entrando em Jericó. Zaqueu, ele estava como chefe dos publicanos em uma cidade que, segundo a história, era uma cidade de grande renda. Era uma cidade que era lavada pelo rio, e naquele rio ali, nas suas margens, eles plantavam tamareira, eles plantavam palmeira, eles plantavam um bálsamo, que daquele bálsamo eles tiravam um unguento que era muito desejado. E aquela forma, aqueles trabalhos que era realizado em Jericó,
Isso significava que dava muita renda, os impostos eram cobrados e Zaqueu ia ficando cada vez mais rico. Mas um dia, quando Jesus entra em Jericó, Zaqueu ele coloca no seu coração o desejo de ver quem era Jesus. A vontade dele era saber, mas quem é este Jesus? A Bíblia, quando fala de Zaqueu, no versículo 2, ela diz: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. A Bíblia faz questão de dizer que aquele chefe dos publicanos, ele era rico. Ele não era um qualquer, ele não era um publicano qualquer. Ele era um homem que tinha muitos bens, ele era um homem que a sua saúde financeira estava excelente, estava ótima, mas a sua saúde espiritual não existia. Embora ele conhecia a Bíblia, e nós vemos isso lá para frente, embora ele conhecia as leis mosaicas, mas ele tinha se distanciado de Deus. Ele tinha se distanciado dos ensinamentos da palavra do Senhor. Para Zaqueu agora o que importava na vida dele era ganhar dinheiro, só que ganhava de uma forma ilícita e se tornou odiado da sua própria nação. E quando ele pensa em ver quem era Jesus, ele tem alguns obstáculos na sua frente. A Bíblia nos ensina que Zaqueu, em primeiro lugar, ele era um homem de pequena estatura, ele era baixinho, ele era um anão. E ele não conseguia ver quem era Jesus, porque onde Jesus andava, multidões o acompanhavam, multidões estavam perto dele. Então Zaqueu, na sua sabedoria, entendendo a ele aonde Jesus tinha que passar, a Bíblia diz que ele corre, é como ele passa, ele ultrapassa aquela multidão, e ele, quando ultrapassa aquela multidão lá na frente, ele sobe em uma figueira brava, aonde ele sabe que debaixo daquela figueira Jesus haveria de passar. A intenção de Zaqueu aqui era apenas ver quem era Jesus fisicamente, ver quem era Jesus, a sua fisionomia, porque ele era um homem inteligente, o Zaqueu. Ele não ocupava esse cargo à toa, ele não ocupava esse cargo porque ele era bonito, não, ele era baixinho, mas ele era um homem, uma cabeça pensante, um homem inteligente, ele era um homem que sabia bem a matemática, ele era um homem que conhecia bem os territórios de Jericó, ele era um homem que sabia bem aonde mandar os seus funcionários ir buscar o recurso, ou ir buscar as taxas tributárias que deveria ser repassada a ele, e através dele levado para o tesouro romano, e uma grande parte disso tudo que era cobrado ficava retido com Zaqueu. E agora ele passa na frente daquela multidão. Ele sobe naquela figueira brava. E ele fica aguardando. A intenção dele é que Jesus vai passar por baixo daquela árvore. E quando Jesus passar por baixo daquela árvore, ele só queria ver. Ele ia olhar e ele ia descobrir quem é esse Jesus tão falado em Jericó. Quem é esse Jesus tão falado em Israel. E quando ele ultrapassa a multidão e sobe, a Bíblia diz que Jesus, ao passar por baixo daquela árvore, para a surpresa de Zaqueu, Jesus ele para. E quando ele para, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Quando Jesus ele fala com Zaqueu, certamente para Zaqueu ele é impactado naquele momento. Em primeiro lugar, Jesus sabia o nome dele. E Jesus está dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Não era esse os planos de Zaqueu, não era isso que ele tinha em mente. Mas quando Jesus manda ele descer depressa, ele desce. E o recebe com júbilo, o recebe gostoso, o recebe com alegria. E quando Zaqueu desce, e Zaqueu está conversando com Jesus, Zaqueu imediatamente ele olha para o Senhor e ele já
demonstra o seu arrependimento, e ele já demonstra que aquele encontro causou efeito, que aquele encontro causou mudança, porque aquela mudança ela já foi notória ali no mesmo momento. Ele se apresenta para Jesus e, sabendo ele quem era ele mesmo, sabendo Zaqueu quem era o próprio Zaqueu, ele não espera Jesus falar, ele diz: Senhor, eu darei metade dos meus bens aos pobres, e naquilo que eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu, ele já demonstra o seu arrependimento daquilo que ele tinha roubado, e ele já demonstra o seu conhecimento bíblico. Lá em Êxodo, no capítulo 22, no versículo de número 1, a Bíblia diz assim, através da lei de Moisés: se alguém roubar um boi de outro alguém e matar e o vender, quando pegar esse alguém, ele tem que devolver 5 vezes mais, ou 5 bois a mais. Se alguém roubar uma ovelha e vender ou matar, quando esse alguém for descoberto, ele tem que devolver 4 ovelhas para aquela pessoa de quem ele roubou. Zaqueu, quando chega na presença de Jesus, ele diz: Senhor, eu devolverei, eu restituirei 4 vezes mais aquele a quem eu tenho defraudado. Quando Zaqueu, ele está conversando com Jesus, os publicanos, os fariseus, melhor dizendo, os fariseus olham de longe e começa o pré-julgamento, começa o julgamento, começa a dizer: como pode ele estar conversando com o pecador? Israel, o judeu, olhava para o publicano como pecador. Eles olhavam para aqueles cobradores de impostos como pessoas indignas. Um publicano, irmãos, não tinha convívio com a sociedade. Aonde eles iam, eles eram acusados. Aonde eles iam, eles eram apontados. E agora aquele Zaqueu, por isso que ele vai com todo cuidado, sobe na árvore. E ele não esperava que ele ia ser exposto ao público. Mas ali Jesus olha para cima, onde ele estava, naquela figueira brava. A história nos conta que figueira brava, meu querido, é uma figueira que ela não costuma dar fruto, e quando dá fruto, ela dá uns frutos raquíticos. Mas o Senhor olha para aquela figueira brava que não dava fruto, e tem um homem lá agora que o Senhor olha e diz: desce depressa, é tempo de você sair da posição que não dá fruto e vir para uma posição que tenha fruto. Porque Zaqueu, quando ele se converte, ele se arrepende, ele se entrega, ele mostra que há mudança de vida. Querido, se você se converteu ao Senhor, se você teve um encontro com Jesus e ainda não aconteceu uma mudança de vida de você, eu sinto muito, você encontrou qualquer uma outra pessoa que não foi Jesus Cristo, porque o encontro com Jesus causa mudança, causa transformação. O encontro com Jesus causa arrependimento aqui dentro do nosso ser, ainda que os outros olhem e nos julgam, mas aqui dentro a gente já vai estar dizendo: Senhor, me perdoa, eu me arrependo, eu não vou voltar a praticar aquilo que eu praticava. Estava lá Zaqueu dizendo: eu vou dar a metade da minha riqueza, é a metade. Ele disse: Senhor, tudo que eu tenho eu vou dividir no meio, vou dar 50% aos pobres, e tem mais, aquele a quem eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus olha para Zaqueu e diz: este verdadeiramente é filho de Abraão, porque hoje chegou salvação a esta casa. Quando o Senhor está dizendo que vai pousar na casa dele, os fariseus, os religiosos, estão lá apontando, estão lá dizendo: ele conversa com pecadores, ele conversa com cobradores de imposto. Quem ele pensa que é? Como é que ele diz que é o Cristo, que é o Filho de Deus, e anda de conversinha com os pecadores? Olha que a multidão que seguia Jesus tinha pessoa de toda qualidade, irmão. Tinha pessoa que ia ali porque amava de fato Jesus. Tinha pessoa que ia ali porque queria apenas uma
uma bênção de Jesus Cristo, e tinha pessoa que ia lá apenas para o observar, para ver como era que ele agia, para ver com quem ele falava, para ver se de fato ele era santo, porque para os fariseus ser santo era virar as costas para o pecador, era virar as costas para aquele que estava no caminho do erro, e Jesus está dizendo para eles: não, o negócio é o contrário, os sãos não necessitam de médico, e eu vim salvar aquele que se havia perdido. Jesus, ele veio nos dizer: eu estou atrás, é daquele que está perdido, é daquele que está cheio de pecado, é daquele que está problemático, é daquele que está sujo. Por que ele veio atrás daquele que está sujo? Para poder tirar ele do lamaçal de lodo, do charco de lama, e dar-lhe um banho com teu sangue, e dizer para ele: a partir de agora eu te purifico, te dou calçado, te dou vestes novas, e coloco uma aliança no teu dedo. A partir de agora eu quero que você seja mudado, transformado, renovado, para poder morar nas mansões celestiais. Algumas vezes a gente vê na Bíblia Jesus dizendo: os sãos não necessitam de médicos, e sim aqueles que estão doentes. Ele fecha essa palavra no versículo 9 e versículo 10. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu, no seu percurso de vida, ele se perdeu. Zaqueu, durante a sua trajetória de vida, ele deixou de acreditar nos ensinamentos mosaicos. Ele deixou de ler a Torá, porque agora Zaqueu, ele estava mergulhado, irmãos, no ninho da riqueza. Ele estava agora preocupado com a luxúria. Ele estava preocupado agora em crescer financeiramente. Agora Zaqueu não se preocupava mais com a palavra de Deus, mas chegou o dia em que ele teve um encontro com o Senhor. Ele foi atrás, ele correu. Ele queria ver quem era Jesus. Mas quando Jesus percebe que qualquer um de nós tem no coração uma chama acesa, ainda por menor que ela seja, pequenininha que ela seja, ele faz esta chama crescer. Ele põe nesta chama aí, meu amado, combustível, para que ela cresça e não se apaga mais. Por isso que ele chega para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Não importa os religiosos que criticam, não importa aqueles que estão apontando, não importa aqueles que dizem: ele é pecador, ele é um traidor da nação, ele é um publicano, ele vem aqui roubar a gente planta e na nossa colheita era ele que ia lá ou mandava alguém lá para cobrar impostos altíssimos. Mas a partir daquele momento que ele encontra com Jesus, tudo isso muda na vida de Zaqueu. Tudo isso muda, porque Zaqueu, ele se converte a Cristo. Hoje o que nós vemos, querido, é muitos que são convertidos a Cristo, se transformando em Zaqueu, se convertendo em Zaqueu. Tem muitos que deveriam hoje se pegar com Cristo e dizer: estou contigo, Senhor, igual aquele sacerdote, igual aqueles que estavam lá apontando. Na verdade, como eles estavam ali apontando Zaqueu, Zaqueu estava se convertendo a Cristo, mas eles era que estavam também precisando se converter. Zaqueu vivia num sistema corrupto, num sistema imoral, num sistema que não valeria a pena para um servo de Deus viver. Mas quando ele encontra com Jesus, acontece que aquele círculo foi rompido. E agora uma aliança é estabelecida entre Zaqueu e em Jesus Cristo. A ponto de Jesus dizer: o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. E você, Zaqueu, verdadeiramente é filho de Abraão. Zaqueu, imagina ele ouvindo essas palavras do Mestre. Zaqueu, ele se transforma
ele agora deixa de ser um publicano, ele agora deixa de ser um ladrão, ele agora deixa de cobrar dos outros além do que deveria ser cobrado e passa a ser um servo autêntico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus comeu à mesa com Zaqueu. Jesus foi até a ele e as barreiras elas foram quebradas. Querido, que essa mensagem possa ficar gravada na tábua do nosso coração e que nós possamos entender, amados irmãos, que com Jesus sempre vai ser melhor. Não importa o que nos dizem as pessoas, não importa o que nos apontam, o importante é que nós tenhamos coragem, porque o que Zaqueu fez foi um ato de coragem. Zaqueu, o que ele fez foi desafiador. Ele desceu do seu pedestal, ele desceu do seu orgulho, ele desceu daquela ganância que tinha de querer mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e ele foi atrás daquele que pôde lhe oferecer a salvação. E quando ele recebe, ele é transformado. E Jesus diz para ele: hoje chegou salvação a esta casa. Que Deus em Cristo te abençoe e que o Espírito do Senhor seja sobre a tua vida e que na tua vida, irmãos, jamais falte a graça de Deus. Quero convidá-los a